boa tarde! Começando os donos da bola dessa sexta-feira santa. Tem muita galera de folga, mas nós estamos aqui trazendo a informação do melhor do esporte regional. E aí, Laires, beleza? Boa tarde para você, Bê. Boa tarde para quem nos acompanha todos os dias. Hoje, uma abençoada Sexta-feira Santa para todos os cristãos. Para quem está em casa também, só curtindo o feriadão prolongado. Hoje de folga do trabalho, viajando, pé na estrada, acompanhando os donos da bola pelo YouTube ou no portal bandvale.com. A gente brincou, né? Que feriado só para quem não é jornalista e nem atleta. Perfeito. Porque o fim de semana vai ter de tudo na nossa região. Futebol, futsal, basquete, você pode escolher. Para quem está no Vale do Paraíba, ou porque mora aqui e não foi viajar, ou para quem é de São Paulo e às vezes veio visitar alguém no Vale, tem muitas opções para você, né, Bê? Não, ontem de noite já tinha gente indo para lá e para cá da Dutra, a Dutra estava cheia. Mas que também não está de folga é o futsal do São José, que hoje estreiam na Liga Nacional, frente a quem? Esporte Futuro. Verdade, Esporte Bora Futuro. conferir então os últimos ajustes feitos para esse jogão que rola logo mais. Do lado de fora, a comissão técnica do São José prepara o tênis clube para mais uma temporada como a casa do futsal na liga. Enquanto isso, os atletas fazem os últimos ajustes para a estreia que rola hoje, frente ao Esporte Futuro. É um adversário difícil, eles já estão em ritmo de jogo por causa do Paranaense, né? Eles já jogaram 5 rodadas, acho que até mais. É diferente da gente, que a gente tem só os amistosos, mas a estreia sempre dá aquela ansiedade, mas a gente vem numa preparação muito boa. Então a expectativa é vencer, sabemos que vai ser difícil, mas a gente está preparado. O entrosamento tá bom, né? A gente conseguiu manter uma base, a segunda base já tá bem entrosada já. E a pré-temporada foi muito boa, foi bastante treino, creio que foi ótima a pré-temporada. Gustavo e Gomes são remanescentes no elenco. Mesmo conhecendo bem o clube, ainda sentem aquele frio na barriga para iniciar a maior competição de futsal. Com certeza, né? Tem que controlar a ansiedade, que é normal pela circunstância, primeira partida, tal, elenco novo, teoricamente, né? Mas temos que transformar isso em muita vontade, fazer um bom jogo, passo a passo, para com certeza sair com a vitória. Gomes tem o estilo pitbull, apesar desse rostinho bonzinho. E até nos treinamentos, ele não alivia para os companheiros. Com certeza já entenderam sim, os meninos que chegaram para agregar, são meninos bastante qualificados, que vêm para somar, para a gente juntar nossas forças e fazer um grande campeonato aí. E o apelido de Gustavo não foi dado à toa. O pivô foi destaque da equipe na temporada passada e pode melhorar ainda mais as estatísticas para 2025. Eu tenho minhas metas, né, de gols, né, mas o importante é ganhar, claro, ganhar títulos, que é o que mais importa, mas sim, eu tenho minhas metas de gol aí por ano. Creio que ano passado eu fui muito bem aí, fui artilheiro do time, espero ser artilheiro de novo, mas o importante é o título. O Esporte Futuro foi o mesmo adversário que o São José enfrentou na abertura da liga na temporada passada. Fora de casa, o time de Gabriel Oliveira empatou por 3-3 e trouxeram um pontinho na bagagem. A expectativa é que sim, né? Ano passado foi um grande ano, mas já foi, né? Já ficou para a história. Agora a gente construir a nossa história desse elenco. O Esporte Futuro também, ele mudou o treinador, mudou bastante jogadores. Que nem eu falei, é um adversário difícil, mas a expectativa é de vencer. Com certeza, né? Muda o fato do fator de quadra, né? A gente construiu uma coisa muito boa no passado, que foi as vitórias dentro de casa, grandes jogos que fizemos dentro de casa, então muda com certeza esse fato. E pro duelo dessa noite, promessa de lei do ex. Luquinhas, que defendeu a camisa do São José, estará do outro lado da quadra. Disputa sadia e sangue nos olhos para a estreia. Já até mandei uma mensagem para ele vir devagar, não ter aquela lei do ex, né? Que ele vai estar na vontade de fazer um gol, mas o Luquinhas a gente sabe da qualidade que ele tem, ele já deu muitas alegrias pra gente, então a gente tem as nossas, digamos, estratégias para pará-lo, temos nossos atletas para dar uma chegadinha nele sim, é normal, faz parte do jogo, lógico, dentro da lealdade, mas é um jogador que é pra gente tomar cuidado e a gente tem o maior carinho. O Luquinha é meu parceiro, já me deu muito passe, né? Mas se a gente pegar no duelo ali, que ela dá uma chegadinha nele como sempre, né? Promessa de jogo bom hoje, então, no Tênis Clube. Ontem, inclusive, nós falamos, né, dos bons números do São José em casa. Vamos ver se a temporada hoje já começa mesmo com o pé direito. Enquanto tem temporada começando, para os lados do basquete, quase decisões e playoffs. Hoje, o último confronto da fase de classificação frente ao Pato.
Sob olhares do alto, o São José Basquetebol se prepara para encarar o Pato pela última rodada da fase de classificação do NBB. No balanço recente, o time de Regis Marrelli venceu um e perdeu outro fora de casa. O problema é como perdemos, né? Nós tivemos jogo na mão contra a União Corinthians, erramos. O Franco, que é o melhor cobrador de lance livre, errou 2 lances livres, podia ter ganho no tempo normal. Depois o Ruivo errou 2 lances livres na prorrogação do Douglas. E ainda tivemos a falta do Franco, faltava 1,5 segundos, o cara estava distante, acabando o tempo. Então realmente faltou aí um pouquinho de uma melhor decisão no momento do jogo, né? Naquele final de jogo. Mas tá bom, tá de bom tamanho, não é ruim não. A gente sabe que o União Corinthians dentro de casa é um time fora, né? Ontem tomou 30 pontos do Pinheiros, mas dentro de casa realmente, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas no ginásio, é um time bem forte em casa. Mas é que a gente fez 2 bons jogos, isso que é o mais importante. Uma fase regular equilibrada. Nem mesmo os favoritos estão tão distantes dos outros clubes na tabela. E assim, nos playoffs é a hora que todo mundo vê, tipo, será que o sétimo vai ganhar do primeiro, do terceiro lugar, depois da primeira fase de playoff? Entende? Aí isso entra aquele questionamento na cabeça de todo mundo. Preparar a equipe também para já, como se fosse um jogo de playoff, já para a gente estar sentindo na pele esse momento. E um jogo super importante como todos os outros. E para jogar os playoffs, os jogadores precisam estar preparados. Não dá para fugir da responsabilidade de encarar um jogo grande. É que playoff diferencia muitos jogadores, né? Tipo, tem jogadores de temporada regular e tem jogadores de playoff. Aí nessa diferença, assim, você vê quem tá num patamar acima e outro quem tá abaixo. Leal é esse atleta que está buscando a melhor forma física para atuar no mata-mata. E o pivô destaca a força do elenco para aguentar uma temporada completa. Temporada longa, mas equipe super forte, trabalhando duro. A gente teve uma janela aí, umas semaninhas para recuperar também. A gente tem um jogo do Pato, logo após já começa o playoff, então a gente está encaixando nos treinos, vendo o melhor cenário para todo mundo chegar bem nesse playoff. O São José ainda não sabe qual adversário vai encarar nos playoffs do NBB. O time de Regis Marrelli disputa a última rodada estando na 9ª colocação. E em caso de vitória e combinações de resultados, entram no G8. É lógico que a gente quer vitória, porque é importante até, a gente não sabe o que vai acontecer, não dá nem para fazer contas, né, matemáticas aí, falar, não, se perder, pega ele, não, porque não sabe, vai depender de outros jogos. Então realmente fica muito difícil a gente fazer qualquer prognóstico, qualquer situação de jogo. É lógico que a gente também tem que ser inteligente, não adianta arrebentar ninguém, nós temos que rodar mais a equipe, tem que poupar um pouquinho, né? Tentar que cada um tenha 20 e poucos minutos de quadra, não mais que isso, porque é importante chegar inteiro para o playoff. Então tudo isso aí entra na conta, né? A gente acaba pensando um pouquinho de cada coisa, mas vamos para a vitória, sem dúvida nenhuma, vamos brigar muito por isso. Por outro lado, quem for encarar o São José também precisa entrar em quadra com força máxima, para quem sabe derrotar os comandados de Regis Marrelli. A gente já ganhou de praticamente todo mundo, então quer dizer que eu acho que a gente assusta um pouquinho, sim. A gente sabe que nosso maior objetivo é manter essa regularidade, coisa que é bem difícil, tanto para os times que estão lá no topo. A gente já mostrou nossa força, a gente já ganhou do Minas, Flamengo, a gente já fez bons jogos aqui, principalmente na Arena Farmaconde, também bons jogos fora de casa. Com certeza, o São José mostra uma cara que vai lutar para estar no topo do campeonato, com certeza. E é isso, cara, a gente vem se preparando e espera fazer bons jogos com toda a equipe. E Larissa, há rumores que o primeiro jogo do mata-mata pode ser contra o Vasco da Gama. A gente vai pro intervalo. Já sabendo que o São José, então, passará pelo menos de uma fase dos playoffs. Bora pro intervalo. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança.
A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação. De volta com os donos da bola, agora tá na hora do futebol feminino, o treino do Taubaté que estreia no Brasileiro. Chegou a hora! Nesse final de semana começa oficialmente a temporada para o Taubaté Futebol Feminino. O time comandado pelo treinador Arismar Júnior ajusta os últimos detalhes antes da partida diante do Vasco. Em 2024, as taubatianas terminaram a primeira fase na 6ª colocação. E agora, dá para sonhar com algo ainda melhor? O primeiro objetivo é permanecer na Série A2, o segundo é procurar essa classificação e aí sim, se nos deixarem permitir sonhar, nós vamos em busca do título. E se sonhar não custa caro, nada melhor do que trazer quem conhece bem a competição. A atacante Stephanie Paraná foi vice-campeã do Brasileiro A2 pelo Atlético Paranaense e sabe da dificuldade do Nacional. Bom, a competição do Brasileiro A2 é uma competição muito intensa. Um Atlético, a gente teve uma equipe muito qualificada e creio que aqui no Taubaté também a gente tem uma equipe muito qualificada e a gente... Claro, eu acredito muito na equipe. E quem chega para ser a goleadora do Taubaté neste ano é a centroavante Cacau. E os números são muito bons, viu? No antigo clube, o Coritiba, ela teve média de mais de um gol por partida. E até por isso, a meta desta temporada é bastante ousada. Um gol por jogo tá bom, acho. Cacau é uma menina que quando chegou aqui ela é muito mais do que eu esperava. Porque eu achava que ela fosse uma fazedora de gol. Além de ser uma grande fazedora de gol, ela é uma ótima pessoa, uma excelente pessoa de se lidar, numa gentileza, uma educação fora da curva. É um prazer enorme estar com ela aqui. Luta todos os dias, muito trabalhadora. E para os gols da Cacau saírem, é importante a dupla de ataque estar afiada e entrosada. Acredito que o entrosamento é uma chave essencial disso tudo. E eu creio que Cacau lá na frente, eu numa ponta, e eu creio que vai dar muito certo. O ataque vai ser um ataque muito competitivo, né? Entrega não vai faltar e eu estou muito feliz e motivada com isso tudo. Mas agora o foco é total na partida diante do Vasco, neste final de semana fora de casa. Começar com o pé direito é fundamental. Bom, o Vasco, nós sabemos já que teve um grande investimento financeiro. Vai estrear na casa deles, com o apoio da torcida deles, um grande investimento financeiro e estava já jogando, né? Teve a Copa Rio. Então já teve jogos oficiais que tenho certeza que já ajudou bastante eles, mas nós também sabemos a nossa qualidade e o que nós temos que fazer. Então, a gente trabalhou muito esses 2 meses, acredito que a gente está indo preparado. Claro que o adversário é muito forte, vai estar na casa dele, mas a gente está preparado para jogar de igual para igual e mostrar quem é o Taubaté. E já que o faro de gol da Cacau é aguçado, diz aí, atacante, qual a receita para ser artilheira? A receita não pode contar, né? Tem que deixar acontecer. Segunda-feira a gente conta então se a receita, seja ela qual for, se deu certo para a estreia do Taubaté. Assim como as taubatianas, joseenses também estreiam nesse fim de semana. E Bernardo foi conferir como está a preparação desse novo elenco. Preparação em alto nível para estreia no Campeonato Nacional. A ansiedade é visível entre as meninas do São José, mas com a experiência do treinador Adilson Galdino, as atletas transformam esse nervosismo em motivação. Elas estão bem, né? Estão bem animadas, não vê a hora de a bola rolar, de estrear, de conhecer o Martins Pereira, de estar sentindo novamente, né, essa questão da competição, de estar valendo 3 pontos. Estamos cada vez mais próximo do jogo e cada vez também mais preparado para essa estreia, né? Que é muito importante para nós e para elas também. Ele sabe que nós é um elenco muito novo, que nós tá ansiosa, mas ele fala para nós ter calma, ter paciência, que vai dar tudo certo, que é só nós
fazer o que estamos fazendo no treino, que vai sair tudo como planejado. A primeira partida será contra o Minas, nesse domingo no Martins Pereira. Apesar do elenco jovem, a pré-temporada foi importante para as meninas se conhecerem dentro e fora do campo. A gente já está meses se preparando, acredito que a equipe toda está preparada para esse confronto e acho que estrear em casa vai ser muito importante a gente já começar com o pé direito. Acho que está todo mundo muito ansiosa para domingo, mas a gente está preparada, com a cabeça no lugar e tenho certeza que a gente está ansiosa para o jogo e muito preparada para enfrentar o Minas. E largar com os 3 pontos no primeiro confronto em casa será crucial para um torneio que promete ser extremamente competitivo. Dos 7 confrontos que as meninas farão no campeonato, 3 serão em solo joseense. As partidas contra Minas, Atlético Mineiro e contra o Santos. A ideia é de a gente ir jogo a jogo, né? Sabendo que você jogando dentro de casa, você está nos seus domínios e a gente quer, sem dúvida nenhuma, fazer o nosso melhor para que a gente possa alcançar a pontuação necessária. Mas a gente vai jogo a jogo, né? Vamos sentindo, é muito cedo ainda para a gente se projetar dentro da competição, mas a gente vai jogo a jogo fazendo com que as coisas fluam bem e aí sim pensar ali em questão de números, né? Mais para frente, mas é importante você somar pontos dentro de uma competição, né? Onde a gente tem objetivos dentro dela. E o Clássico do Vale no futebol feminino já acontece na segunda rodada da Série A2 do Brasileirão. São José e Taubaté se enfrentam no Joaquinzão, dia 26 de abril, com clima de rivalidade. Não vamos ter vida fácil, né? Eu acredito que uma estreia de competição, não só para nós, mas como para o adversário também, para toda a rodada que vai acontecer, é um início, né? E você sai de um jogo grande como este já tendo que ir por clássico na sequência. E a gente quer tirar o máximo possível desse primeiro jogo para depois pensar assim no Taubaté e já é uma outra situação, outro momento, uma outra ideia de jogo, mas a gente está focado nesse primeiro jogo agora. Yasmin tem o faro de gol apurado. Boa sorte para quem arriscar segurar a atleta na corrida. Não vou focar muito em ficar parada, eu sou mais correria, não gosto muito de bola no pé. O entrosamento é tudo, tem que saber o momento certo do time para soltar a bola. Estamos treinando muito para isso e eu acho que estamos muito preparados. Sorte também, então, para as meninas da Águia. Bernardo, programa de hoje, os donos da bola, aí põe embaixo assim, Bernardo Baitelli. Você vê, né? Futsal, basquete, futebol feminino, falta algo ainda? Falta o Mantiqueira. Vamos ver agora o treino do Mantiqueira que estreia nesse final de semana. Meu nome é Alan Cordeiro, sou natural de Pera Lavrada, na Paraíba. Sou atacante e sou goleador. Meu nome é João Golegan, sou natural de Santos, sou zagueiro. E uma das minhas características é liderança. Meu nome é Pedro Henrique, mais conhecido como Pedrinho, pela torcida do Mantiqueira e pelos atletas também. Sou volante e minhas características são um bom passe e visão de jogo. E aí, tá bom pra você? Esses são alguns dos jogadores do Mantiqueira para a disputa da Bezinha de 2025. Com um pouco de liderança, visão de jogo e faro de gol, os atletas chegam pra competição querendo fazer bonito com a camisa da Laranja Mecânica. Nosso alvo tem que sempre ser, né, o topo, mas a gente vai buscar isso dia a dia. Então, a gente vai chegar com o pé no chão no campeonato. Sempre dando o melhor possível. Eu acredito que a nossa equipe também conseguiu abraçar bastante a ideia do nosso treinador Rafael. Está se adaptando cada vez mais ao estilo de jogo dele, dentro de campo. E os meninos vêm de experiências de ponta a ponta do Brasil, desde a Paraíba, passando por São Paulo e chegando a Joinville. Cara, sabemos da dificuldade, né, por ser do interior da Paraíba, mas surgiu a oportunidade de vir defender a camisa do Mantiqueira. Sabemos da dificuldade da segunda divisão do Campeonato Paulista. Aprendi que lá no futebol catarinense, né, a gente tem um pouco mais é um jogo um pouco mais físico, mas é sempre bom a gente estar pegando coisas, né, somando na nossa carreira. E agora vindo para o futebol paulista, creio que eu vou poder estar somando na vida dos outros, assim como os outros vão poder estar somando na minha também. Eu joguei 4 anos no Corinthians, lá graças a Deus pude aprender muitas coisas e espero agregar com o meu conhecimento aqui dentro da equipe. E o Mantiqueira neste ano chega com Dado Oliveira como presidente e também treinador, mas junto dele Rafael Borges, o auxiliar, também fará às vezes o papel de técnico, bem ao estilo Corinthians, com Ramon Dias e Emiliano Martinez. É um pouco diferente, né? Mas fazemos o que eles
nos repassa, sabemos que entre as duas cabeças é uma solução só, então a gente tenta fazer da melhor forma para que os êxitos venham. E nesse ano, na Bezinha, as equipes de melhor campanha terão a vantagem do empate na fase de mata-mata. Por isso, pontuar desde o começo é fundamental para quem quer brigar pelo acesso. Pontuar desde o começo e ainda fora de casa é muito importante. E dentro de casa é só fazer a obrigação e ganhar os 3 pontos. E lembra das características? Eles explicam os motivos e também as inspirações. Cara, é sempre uma responsabilidade muito grande, né, ser um capitão, mas eu creio que a gente sempre tem que estar preparado para isso. É uma honra também poder estar contando com essa confiança do pessoal. O meu volante da minha inspiração, hoje em dia ele é aposentado, ele é o Thiago Alcântara. Para mim um excelente jogador e eu me inspiro bastante nele. E a estreia será neste final de semana diante do Mauá, fora de casa. Jogo complicado e o começo de uma temporada ambiciosa para o clube. Se Deus quiser, a gente vai sair com os 3 pontos, que se Deus quiser, vamos fazer um belíssimo campeonato aí, para a honra e glória do Senhor. A gente sempre tem que estar preparado para as oportunidades que vão aparecer para a gente e é isso, sempre dar o nosso melhor. Laranja Mecânica do Vale, então, em busca do acesso. Continuando no futebol, tanto feminino quanto paulista da Série A5, quem comenta sobre esse fim de semana é ele, Antônio Carmo. Boa tarde, amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Sejam todos bem-vindos. Hoje, feriado, Sexta-feira Santa, os cristãos aí exercendo a sua religião. Sucesso para todo mundo aí. Para você que está descansando, aproveite bem este feriado de Sexta-feira Santa. Curta bastante e tome cuidado, tá bom? Bom, gente, é o seguinte, o esporte não para, né? Já foi o tempo em que na Sexta-feira Santa nada acontecia de esporte no Brasil. Mas hoje, você sabe, em São José dos Campos tem futsal, tem basquete, continuam as atividades esportivas aí por todo o Brasil. Mas hoje a gente vai falar de futebol masculino e feminino. Começa amanhã a Bezinha, o campeonato que já teve 50 times outrora, dessa vez só tem 15, são 3 grupos de 5. E do Vale do Paraíba, mais uma vez, o Mantiqueiro, o time do nosso amigo Dado, vai representar a nossa região, o time lá de Guaratinguetá. E amanhã o time estreia jogando contra o Mauá, no estádio Pedro Benedetti, lá em Mauá. É um grupo com 5 times, cada rodada vai folgar uma equipe, turno e retorno, e as 2 melhores de cada grupo vão seguir adiante aí em busca do acesso. O time do Mantiqueira já teve a oportunidade, já foi campeão da Bezinha em 2017, já disputou a Série 3 em 2018, acabou batendo, voltando, vamos ver o que acontece agora. E o futebol feminino também tem movimentação. O Campeonato Brasileiro da Série 1 já está rolando. O da Série 2 começa no fim de semana e tem São José e Taubaté. São José vai jogar em casa, as meninas do técnico Adilson Galdino recebem o Brasília, o jogo marcado para as 3 da tarde no Martins Pereira, enquanto o Taubaté pega o Vasco da Gama, que subiu ano passado. O campeonato tem times grandes aí na Série 2 do Brasileirão, tem o Santos, tem o Vasco, tem outros times importantes, Atlético Mineiro. Vamos acompanhar as meninas aí e também o futebol do Mantiqueira. Bom fim de semana para todo mundo. Segunda-feira a gente se vê aqui para fazer um grande resumo, tá bom? Um abraço, até mais. Valeu, Carmo, bom final de semana. A gente vai pro intervalo e já a gente volta com mais Donos da Bola. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A
Rádio Bandivale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Bandivale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa. Estéreo Vale, a primeira FM da região. Uma marca referência em rádio para muitas gerações. Conectada com as novas tecnologias. De volta com os donos da bola e a temporada 2025 da Fórmula 1 continua. E agora a categoria chega ao Grande Prêmio da Arábia Saudita. Esse GP estreou em 2021, se juntando a outros eventos do Oriente Médio, como os GPs do Bahrein e de Abu Dhabi. No domingo, a transmissão acontece a partir da 1h30 da tarde na Band, no Band Esportes, Band.com e ainda Band Play. Então, domingão de Páscoa com mais um grande prêmio sempre aqui na tela da Band. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, Lari? Ontem teve um joguinho perdido da 4ª rodada e agora a gente vai falar da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fechando a 4ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro finalmente foi bem e derrotou o Bahia por 3-0 no Mineirão. Os gols foram marcados por Lucas Romero e Caio Jorge, que anotou 2 vezes. Com o resultado, o time mineiro chegou aos 7 pontos e fica entre os 6 primeiros, enquanto os baianos seguem com apenas 3 e estão na zona de rebaixamento. Já nesse fim de semana, a 5ª rodada conta com o clássico dos milhões, Sansão e Grenal. O Corinthians do demitido Ramon Dias tenta retomar o caminho das vitórias e recebe o Sport na Neoquímica Arena. Os nordestinos ainda não venceram no campeonato e conquistaram apenas 1 ponto. Vasco e Flamengo jogam no Maracanã às 6h30. O Malvadão quer manter a liderança do brasileiro, enquanto o Gigante da Colina quer quebrar o tabu contra o rubro-negro. O Vasco venceu apenas 2 confrontos dos últimos 32 jogos, 19 vitórias do Flamengo e 11 empates. O Grenal será na Arena do Grêmio às 9h da noite. O Imortal vem de derrota para o Mirassol e teve a demissão de Gustavo Quinteiro decretada. O Inter saiu derrotado para o Palmeiras e perdeu a invencibilidade. Juventude e Mirassol no Alfredo Jaconi às 11 da manhã no domingo de Páscoa. O Juve quer manter o 100% em casa, enquanto o Mirassol quer conquistar a 2ª vitória consecutiva. O Sansão rola às 4 da tarde. O São Paulo só empatou no campeonato e pode usar o fator casa para enfim vencer o Peixe. Já a equipe da Baixada não terá Neymar mais uma vez lesionado. No mesmo horário, Atlético Mineiro e Botafogo fazem a reedição da final da Libertadores. Dessa vez será com mando atleticano e precisam da vitória para sair da zona de rebaixamento. O Glorioso ainda não empolgou com o comando de Renato Paiva. Às 6h30, Fluminense Vitória no Maracanã e Fortaleza e Palmeiras no Castelão. Renato Gaúcho tem 100% de aproveitamento no comando técnico do Flu e pode aumentar as estatísticas caso vença o Vitória em casa. O Lion terá um confronto difícil frente ao vice-líder. E Bragantino e Cruzeiro medem forças no Nabi Abichedi às 8h30. Domingão de Páscoa com jogos que podem dar alegria ou prometer chocolate aos rivais. Olha, o tanto que eu comi já de chocolate nessa pré-Páscoa, né? Não tá escrito. Vamos ver se o Vasco vai dar alegrias nesse final de semana. Clássico dos milhões, Bernardo. Algum palpite, assim? Olha, sem clubismo, vai? Sejamos realistas. O último Flamengo e Vasco foi 6-1 pro Flamengo, beleza? 1-0 é muito pra nós. Gol contra, tá valendo. Meio gol. De cabeça, contra, gol do mão. Árbitro. Tudo que for. nem volta pro segundo tempo o Flamengo. A gente já ganha, tá liberado. Mas vai ser 3-1 Flamengo. Hoje, como nós estamos naquele clima de feriadão, plantão, escalas diferentes, Fernanda Belo tranquilona, descansando. E aí, Otávio Baldin em dupla jornada para essa Sexta-feira Santa. Otávio, boa tarde para você.
Maravilha, Lari. Convocado para fazer essa resenha boa com vocês aqui dos donos da bola, né? 6-1, rapaz. Que placar, hein? Não, isso ficou no passado. Agora a coisa ficou diferente, vai ser 3-1, a metade. 3-0 então, a metade. E para Páscoa, compras feitas já para Páscoa? Primeira dama já, né, Bernardo? A primeira dama eu já garanti. Diogo Lobo aqui, o nosso parceiro, já fez aquele sovinho de Páscoa top. Veio um bombom golden, né? Top. Daquele jeito, você tá ligado, né? Otávio, uma sexta-feira abençoada pra você. Bom feriado, segunda-feira a gente se encontra. Valeu, Boa Otávio. Páscoa, aproveitem.